Esta é uma reflexão sobre a história de Campinas, realizada através de uma caminhada pelo seu centro histórico, observando nomes de ruas, técnicas construtivas, projetos arquitetônicos, fachadas de edifícios, hábitos, vestígios e detalhes da malha urbana que quase sempre nos passam desapercebidos em nosso cotidiano acelerado. Detalhes que podem revelar o trabalho, o sofrimento, mas também as alegrias e a beleza de homens, mulheres e crianças que vêm construindo essa cidade. Cidade que vivenciou a violência da escravização de povos africanos e seus descendentes, mas que também se engajou na luta abolicionista e acolheu imigrantes de diferentes nacionalidades que vieram para cá em busca de uma vida melhor. Cidade que hoje ostenta o título de polo de alta tecnologia, mas que também convive com regiões sem saneamento e infraestrutura. Com este passeio, propomos que você embarque em uma caminhada não só física, mas também pela cultura e diversidade dessa cidade tão conflituosa e, ao mesmo tempo, harmônica. Pessoal, só esqueci de chamar a atenção de vocês o seguinte, olha, hoje vocês veem a Campos Sales, ela é larga, originalmente ela era estreitinha. Todo esse lado aqui da Campos Sales foi demolido, tá? Para que ela fosse alargada. Isso era previsto no Plano de Melhoramentos Urbanos de 1938. Américo, a Rua da Boa Morte era Campos Sales ou era um pedaço só aqui desse? Não, é porque aqui era o acesso ao cemitério. Então era chamado de Rua da Boa Morte. A Campos Sales só vai passar a se chamar Campos Sales em 1895 para homenagear o Manuel Ferraz de Campos Sales, o único campineiro que veio a ser presidente da República. Porque na realidade, se você pensar os nomes das ruas, todos eles foram modificados com a proclamação da República. Essa rua se chama 11 de agosto. Muita gente vai pensar que é 11 de agosto por conta da criação do curso de Direito no Brasil, que até o dia da pendura, etc. Não, a rua 11 de agosto aqui é uma homenagem ao dia que chegou o primeiro trem. Gente, deixa eu já fazer uma correção. Toda vez que eu falar o dia que chegou o primeiro trem, tá errado. É o dia que o trem fez a primeira viagem oficial. Por quê? Porque o trem chegava antes, trazendo os trilhos, etc. Mas oficialmente é o 11 de agosto, o dia que ocorre a primeira viagem, tá? A Saldanha Marinho é uma homenagem ao Saldanha Marinho, presidente da província, que foi quem garantiu a empreitada, tá? Então é uma homenagem a ele. Aqui, pessoal, nós vemos o monumento a Manuel Ferraz de Campos Sales. Esse monumento foi construído em 1933 e ele ficava lá no meio do Largo do Rosário, tá? Ele veio para cá em 1956, quando ocorreu o alargamento da Avenida Campos Sales. Simbólico, galera, o brasão da República. Lá em cima vocês vão ver que tem o cifrão. O Manuel Ferraz de Campos Sales, ele foi o único campineiro a ser presidente da República, mas mais importante que isso, ele estabeleceu uma política chamada Funding-Loan. Proclamou a República, veio a política do encilhamento, do Rui Barbosa. Tá? Todo mundo lembra que era a política do encilhamento? Expansão da base monetária, via ampliação do mercado financeiro, etc. O país quase quebrou. Campos Sales, eleito presidente, antes de tomar posse, ele foi ao Rio de Janeiro, ele foi à Inglaterra, negociou com a família Rothschild, que eram banqueiros judeus da Inglaterra, para que houvesse um empréstimo para que o Brasil conseguisse sanar a sua situação financeira. Só que ele deu as receitas da aduana como garantia de pagamento, ou seja, ele implantou uma austeridade fiscal muito grande. Mas quando ele saiu do governo, ele recuperou as finanças do país, mas quando ele saiu do governo, ninguém foi nem recebê-lo na
ferrovia no caminho, né, do Rio até São Paulo, tá? Então ele tem uma história meio complicada. Então a gente está indo agora, galera, para uma rua que em 1971 foi nomeada Rua do Rócio. Um grupo de historiadores, pesquisadores, ao fazer a reconstituição do projeto da cidade de 14 de julho de 1774, previa que essa rua é uma das ruas projetadas em 14 de julho de 1774. Rua General Osório, antiga Rua das Casinhas. General Osório foi um militar brasileiro também que ficou famoso pela sua participação na guerra contra Oribe e Rosas, tá? Isso é típico da cultura ibérica. Quando eles criam uma cidade, eles botam uma igreja no meio e eles demarcam o rócio. Para te dizer a verdade, que eu não sei se é rócio ou rocio, eu já ouvi as duas formas, tá? Então eles demarcam a região. Segundo a Fundação Amigos da Cidade, essa seria um remanescente da cidade. O Palácio da Mogiana, que eu falei para vocês, se vocês olharem bem lá em cima, ó, vocês vão ver o símbolo que eu mostrei para vocês no banco, tá? Tá lá, ó, CM. Esse prédio, galera, foi construído em 3 etapas. Esta torre aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo ali? MCMX, 1910. E existia uma outra torre idêntica a essa do lado de lá, 1908. Lembra que eu falei? 1956, para implementar o plano de melhoramentos urbanos, alargou a Campos Sales. E aí, uma torre dessa foi demolida, assim como a Igreja do Rosário foi demolida e outras coisas. Lá em Simão, tá vendo? Ó, onde, o CM, Companhia Mogiana. Se você se lembrar, é o mesmo desenho do banco lá, onde hoje vocês veem aqui a Igreja Universal. Em 1951 foi inaugurado o cinema mais moderno do interior do Brasil. Esse cinema atendia pelo nome de Cine Carlos Gomes. Fins dos anos 80, início dos 90, com a modificação de uso da região central, quando os cinemas aqui do centro começam a ser fechados para ir para o shopping, etc., esse cinema acaba sendo alvo de uma situação extremamente engraçada, porque ele sobrevivia com produção pornográfica, só exibia pornografia, e aí chegava na Sexta-feira Santa, ele exibia filme bíblico. E aí a população caía matando em cima, tá? Em 92 até esse cinema teve quase na perspectiva de ser desapropriado, que existia um sonho de construir um corredor cultural que seria Campos Sales até a Glicério e 13 de Maio até a estação. A catedral, ela levou 76 anos para ser construída. Começou em 1807, terminou em 1883. Todo o corpo da nave é em taipa de pilão. Os taipais foram pilados por escravos. Tudo bem? Lá dentro, galera, vocês vão ver todo um trabalho de entalhamento em madeira. Grande parte dele feito à mão por um mestre artesão chamado Vitoriano dos Anjos. Tá? É um barroco rococó, né? E a fachada, que já é em estilo neoclássico, é obra do Ramos de Azevedo. Só que a fachada já não é taipa de pilão, é alvenaria, tá?
os castiçais em prata portuguesa, os sacramentos. A cripta ela é de 1923, quando houve a primeira reforma, tá? E aqui estão enterrados os bispos da cidade. Aqui é um processo de estratigrafia que eles estão querendo fazer para recuperar o desenho original, tá? Então, parte da restauração, até levar ao final, eles vão recuperar os desenhos originais, para quebrar um pouco essa ideia de que as paredes eram lisas, que a gente tem, né? Então, eles estão fazendo essas prospecções e tem alguns pontos onde tem uma estratigrafia, que eles vão fazendo camada a camada. Senhores, olha, a gente vai agora visitar o MIS, Museu da Imagem e do Som. Ele está com uma exposição chamada MIS, um museu campineiro, um museu brasileiro, que conta a trajetória do MIS de 30 anos, porque a exposição é de 2005, tá? Esse prédio, originalmente, foi construído para ser residência do Joaquim Ferreira Penteado e do genro. Então, ele era uma casa geminada. Ele funcionou como residência até 1908, quando a intendência comprou o prédio e aí a prefeitura passou a funcionar. Foi justamente na passagem de intendência para a prefeitura. A prefeitura funcionou aqui até 1968 e hoje Museu da Imagem e do Som. Por que todo mundo chama de Palácio dos Azulejos, galera? Porque os azulejos são portugueses e eles vinham até embaixo, tá? Esse chanfro que vocês estão vendo na parede, galera, ele também não existia. A parede era 90 graus, tá? Dizem que essa quebrada aí foi para que os caminhões do Corpo de Bombeiros, um deles até já teve no museu, o AB01, né? Pudessem fazer a curva, tá? O Ferreira Penteado depois veio a ser Barão de Itatiba, que ele construiu a Escola do Povo, onde tem aquele portãozinho azul ali. Já foi o MIS ali também, tá? É um casarão de 1880, também atribuído ao Ramos de Azevedo, já que a gente está falando. E ele foi o primeiro cara a se preocupar com a iluminação pública. Antes mesmo da prefeitura, ele colocou essas estruturinhas aí que era para colocar a arandela. As expensas dele, ele colocava a arandela. Então, galera, agora a gente vai entrar no MIS, a gente vai conhecer aquela sala que já vem sendo restaurada desde a época da Sanasa. Depois a gente vê ali onde eu vou poder mostrar a parede em taipa de pilão. Aí a gente sobe, chamando a atenção de vocês para olhar para cima para ver a claraboia. E sempre lembrando, gente, quando esse casarão foi construído, ele era o prédio mais alto da região. Então a luz incidia direto e funcionava como uma lâmpada. Ali vocês vão ver um pedaço em pau a pique. Estão vendo aquele quebrado ali, ó, na parede onde foi decapada? Tá? Porque lá vocês vão ver taipa de pilão e adobe. Aqui tem pau a pique. E essa é a sala que foi restaurada já na época da Sanasa. Então essa opção de deixar o corte ali foi para as pessoas saberem que isso não era da construção original, tá? Aqui você tem uma parte da pintura original, que até quebraram aqui, alguém bateu. E você tem essa parte superior que foi decapado, descoberto o desenho e repintado, tá? Aqui a diferença fundamental seria a iluminação, gente, que hoje nós temos lâmpada tipo vela. Originalmente era vela. Eles pensaram nessa salinha aqui para ser um memorial do restauro. Então, olha, os azulejos, aquilo que eu falei para vocês, os azulejos vinham até embaixo, tá? Ali vocês têm a parede de taipa, que eu falei para vocês, que é a parede de barro socado. Você tem uma alvenaria de tijolos, que já é uma intervenção já, porque o prédio foi sofrendo modificação de uso, né? Ele era 2 casas, aí virou uma prefeitura, depois virou uma empresa. Então, ao longo dos anos, ele sofreu. E do lado de cá, a gente vai ter adobe.
O grande diferencial aqui, galera, é que esse foi o primeiro prédio a ser tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Em 68, quando demoliram o teatro, no bojo das demolições, que eu costumo falar, né, passaram o rolo compressor, esse prédio era para ter vindo abaixo. Ele só não veio abaixo porque um vereador, à época, oficiou o IPHAN pedindo o tombamento. Tá? Que são aquelas ideias, de tempos em tempos eles querem demolir alguma coisa. Não sei se vocês se lembram quando falaram em demolir todo o casarão, tudo aqui em volta para deixar o MIS isolado no meio. Né? Os prefeitos vêm com ideias maravilhosas. Aí teve um que falou que ia demolir o Castro Mendes, não sei se vocês se lembram também. Pessoal, fiquei refém. Galera, então a ideia seria que um dia viesse a decapar tudo, tá? Recuperando as pinturas originais. Aqui em cima a gente vai poder ver a claraboia. Ela perdeu um pouco do impacto visual dela por conta dos prédios altos em volta, né? Mas eu ainda acho que ela é muito bonita. Aqui a gente entra na área de exposição de longa duração, que é o que eu falei para vocês. MIS, um museu brasileiro, um museu campineiro. 3 décadas da memória artística e cultural. É uma exposição que foi inaugurada em 2004, tá? Então aqui nessa primeira sala a gente vai ter as produções culturais do MIS. São vídeos que a equipe do MIS produziu, livros, pesquisas, etc. Nessa segunda sala, pessoal, nós vamos ter essa parede, que é destinada aos músicos da cidade. Então ali você vai ter o nome das pessoas, né, representadas, tá? E as figuras, né? Então aí acho que o maior destaque é o Carlos Gomes, né? E para a geração mais nova, Sandy Júnior, né? Tá? Um gramofone, aparelho de televisor, são equipamentos, rádios, né, de ondas curtas, inclusive. Uma imagem de uma apresentação de uma banda no coreto da Praça Carlos Gomes. Uma imagem de uma apresentação da Sinfônica na Concha Acústica. Aqui nós vamos ter equipamentos, né, aparelhos de telefone, etc. Tá? Um projetor de 35 milímetros, aqui também produções, né, do MIS. Aqui uma parte de material de cinema, material de divulgação. Esse filme, Fernão Dias, é uma produção campineira. Tá? E depois tem o Macunaíma, e aí vai sucessivamente. Não, a produção campineira, que eu tenho certeza, é esse não. E aí eu bobeei, eu devia ter mostrado para vocês, porque a empresa de cinema ficava lá perto do museu, sobrou só um pedacinho do galpão, que era o estúdio. Porque existia um sonho na década de 20, 30 de Campinas se tornar uma Hollywood em termos contemporâneos, tá? Mas não avançou. Aqui filmes. E aqui a parte de fotografias. E aí é só vocês abrirem. Ó, uma foto do teatro. Vocês vão
Inverteram totalmente a lógica, entendeu? Mesmo assim, a coisa que Saldanha Marinho, 11 de agosto, tem relação Com a ferrovia, perfeito. O governo ele recuperou as finanças do país, mas quando ele saiu do governo, ninguém foi nem recebê-lo na... Saber agora.